Imagine a força de todos os pokémons num só. Talvez um dia eu também possa capturar um dito pra mim. Nossos heróis ajudaram a trazer a esperança de volta à vida de uma treinadora. Quem sabe as recompensas e aventuras que esperam por eles além do arco-íris. Oi! E esse é o segundo vídeo que eu vou fazer sobre o tema fofoca. O primeiro vídeo que eu vi sobre esse tema contou um pouquinho a história da Anna Wintour, que é editora da Vogue, que teve a sua vida atormentada por um livro que se chama O Diabo Veste Prada, que virou filme e, coitado, rolou uma inspiração ali. Bom, no outro vídeo eu falei um pouco sobre como essa era uma boa maneira de contar uma fofoca, porque nunca saberemos o quanto é verdade. E aí eu fiz essa introdução enorme pra falar que hoje eu vou falar de outro livro, que é a autobiografia de Alice B. Toklas, escrita por Gertrude Stein. Uma coisa meio engraçada que, até onde eu sei, quando a gente escreve autobiografia, a gente escreve a nossa própria autobiografia. E essa confusão do gênero desse livro é só a primeira parte de muitas coisas maravilhosas, que eu vou tentar explicar, mas ao mesmo tempo eu tô com um pouquinho de medo de ser perseguido pelos críticos literários. Fatalmente, algumas coisas que eu vou falar vão ser um pouco burras. Mas então, quem foi a Gertrude Stein? Vou lá eu dar uma pequena tentativa de fazer uma pequena biografia da biógrafa, da autobiógrafa de outra pessoa. A Gertrude Stein é uma americana que foi no começo do século XX para Paris. Ela foi escritora e foi ela quem escreveu essa frase que está no filme do Diabo Veste Prada: America is my country, but Paris is my hometown. Esse livro pode-se dizer que foi um dos primeiros dela que fez muito sucesso, e Alice B. Toklas foi a companheira de Gertrude, pode-se dizer esposa. Sim, 100 anos atrás, Gertrude Stein era casada com Alice B. Toklas. E Alice B. Toklas era muito boa cozinheira, e ela era quase assim uma governanta da casa de Gertrude. Ai meu Deus, tô falando tanta coisa com medo de que tô falando tudo errado. E aí nós temos o livro da Alice, que veio um tempo depois que Gertrude morreu, que chama O Livro de Cozinha de Alice B. Toklas. E aí, é engraçado que na autobiografia da Alice, escrita pela Gertrude, a Gertrude tá escrevendo na voz da Alice, que é essa pessoa que cozinha, que cuida da casa. E essa Paris que elas viviam era uma Paris que tava cheia de americanos, que já eram ricos e ficavam bem mais ricos quando eles chegavam lá, porque Paris estava se reconstruindo da Primeira Guerra, aliás, a Europa inteira estava se reconstruindo da Primeira Guerra, e frequentavam a casa de Gertrude várias personalidades maravilhosas, tipo Picasso, tipo Hemingway. Se você não conhece nenhuma dessas pessoas, eu também não conhecia. E aí, porque eu li esse livro, eu fui procurar quem são essas pessoas. Ou seja, você pode procurar também se sentir tão cultiane quanto eu estou me sentindo agora. E também, a casa da Gertrude Stein era quase que um museu particular, porque ela foi praticamente uma das primeiras pessoas a pendurar os quadros do Picasso na casa dela. Ela foi uma das primeiras apreciadoras do cubismo. E a casa dela era tipo lotada de quadro da parede até embaixo no chão, porque ela era rica. Então uma das coisas mais curiosas desse livro é que, com esse universo da Paris que tava ali fervilhando culturalmente no começo do século XX, com pintores frequentando essa casa, com escritores frequentando essa casa, pedindo conselhos de escrita para Gertrude Stein, ela escreveu a autobiografia de Alice B. Toklas, que era a pessoa que fazia uns pratos maravilhosos, mas era cozinheira da casa. Medo de ser perseguido pelos críticos literários. E aí, quando você tá lendo, você pega e fala assim, mas pera, essa não é a história da Alice, essa é a história da Gertrude. Aí tem umas passagens ótimas em que a Alice fala assim: na minha vida eu só conheci 3 gênios, e um desses gênios foi Gertrude Stein.
Será que isso era uma coisa que a Alice falava? A Gertrude, como muito boa escritora, aprendeu totalmente a voz da esposa dela pra poder usar no livro, e aí ela fielmente colocou isso que a Alice falava? Ou isso é só uma forma maravilhosa de fazer um elogio a você mesmo? Meu Deus, são tantas camadas que eu fico até meio confuso. Quem tá contando a história desse livro? Quem é o narrador? Quando a gente lê uma passagem que tá escrito assim: Gertrude não gostava de fulano. A princípio, será que era a Alice que não gostava? Ou que era Gertrude que não gostava desse fulano e colocou que era Alice que não gostava e... Eu li esse livro como um grande livro de fofocas. Ele, pra mim, é a caras do começo do século XX. Porque ele conta todas as fofocas da galera que tava ali em Paris naquela época. E aí, o limite da opinião ali, da Alice, da Gertrude, se funde. Fica tudo borrado, a gente não sabe quem tá falando. E aí elas podem falar qualquer coisa. Tem todas as histórias do Picasso, das esposas do Picasso. E aí, por exemplo, a desvantagem do Picasso é que ele podia pensar que ele tava salvo. Ufa, casei com um monte de mulher, saí com um monte de mulher e nenhum tabloide publicou isso aí. Depois de tantos anos, porque o livro demora mais a ser publicado do que a gente demora hoje em dia pra postar as nossas fofocas. Quando ele pensou que ele tava a salvo, a Gertrude expôs ele pra todo mundo ver. Esse livro foi publicado em 1933. E se a Gertrude chegou em Paris no começo ali do século, significa que ele levou quase 30 anos pra ser escrito. Quem leva 30 anos pra contar uma fofoca hoje em dia? Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas se alguma coisa dá pra gente aprender com esse jeito de contar fofoca, e é aqui que os críticos vão me bater, porque eles vão falar que não é um livro de fofoca. Medo de ser perseguido. E eu alimentei muito mais essa minha vontade, essa minha fome de ler fofoca, lendo esse livro, que tem um valor histórico, cultural muito mais potente que a revista Caras, e de quebra ainda me rendeu um vídeo. Eu convido você a fazer essa experiência. A Gertrude foi uma mulher que chamou a geração dela de geração perdida. E todo mundo amou esse apelido. E eu já li que na verdade ela copiou isso. Um dia ela foi do mecânico dela, e aí o dono lá da oficina chamou os empregados assim: vocês são uma geração perdida! E aí ela adotou pra vida.